Olá, pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia, sou professora e neuropsicopedagoga. E hoje eu vim aqui trazer na verdade, eu acho que muito mais que duas dicas, mais estratégias de atividades com esse recurso que eu publiquei esses dias aqui para vocês no meu YouTube, para você trabalhar com suas crianças atividades matemáticas, 4 operações. Na verdade, esse recurso trabalha muito mais do que as 4 operações. Ele vai contribuir com você para codificar, decodificar aí os numerais, trabalhar com antecedentes, sucessores. Dá para a gente também trabalhar com a criança aqui a identificação, né, a diferenciação entre números e letras e assim por diante. Fora outras habilidades que a gente vai desenvolver aí com a nossa criança. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês algumas estratégias que você, professor, que você, pai, pode aí estar trabalhando com este recurso. E se você tiver interesse em adquirir, depois eu vou deixar o link aqui na minha descrição para que você possa aí ter acesso a este material, ok? Então vamos lá, gente. Então, para a gente iniciar, quando a criança, né, está iniciando o seu ano letivo, lá no primeiro aninho, a gente fala muito de alfabetização, né, dentro da língua portuguesa, mas pouco a gente fala da alfabetização matemática. Assim como a língua portuguesa, a matemática também precisa ser alfabetizada. A criança precisa aprender a se alfabetizar, né, com os números, a codificar e decodificar, e ela precisa também ser letrada, né? Muitas vezes a gente acha que é somente a alfabetização matemática, mas o letramento matemático ele também é de suma importância, porque a criança precisa compreender como que estes números estão inseridos no seu dia a dia. Então, quando a gente consegue desenvolver habilidades potentes, quando a gente desenvolve situações de aprendizagem que faz essa criança pensar, que faz essa criança buscar além daquele conhecimento que a gente está propondo, nós estamos letrando essa criança. Por isso que a alfabetização e o letramento têm que estar lado a lado. E essa atividade que eu preparei, ela foi pensada para atingir estas habilidades, para atingir tanto a alfabetização como o letramento. Aqui eu vou dar algumas sugestões para você, professor, mas é claro que você tem outras possibilidades que você também, com este material, pode estar desenvolvendo com a sua criança. Então, ele foi pensado para a gente estimular a nossa criança a trabalhar as questões do raciocínio lógico, a percepção, a atenção, além da codificação e decodificação dos numerais, trabalhar a sequenciação, trabalhar pareamento e tantas outras habilidades. Fora a coordenação motora fina, né? Fora a questão aí da atenção compartilhada e tantas outras habilidades que eu já falei aqui para vocês. Então, este material, gente, ele foi pensado justamente pelos altos índices que a gente tem de crianças com dificuldade aí nas 4 operações matemáticas. Então, hoje eu vou apresentar algumas possibilidades para você, pai, para você, psicopedagogo, que tem crianças que apresentam aí dificuldades, né, nas habilidades matemáticas. E aí, para a gente começar, eu trouxe aqui uma das habilidades que é essencial logo no primeiro aninho. É claro, gente, que aqui eu foquei para o primeiro e segundo ano, mas isso não quer dizer que você não consiga desenvolver essas habilidades com outras séries. Até mesmo crianças do sexto e sétimo ano que têm dificuldades ainda nas 4 operações e que você está dando reforço. Então, essa atividade ela vai contribuir e muito. Eu tenho certeza que ela vai ajudar a sua criança a desenvolver essas habilidades, ok? Então, a primeira habilidade que eu coloquei aqui para vocês é reconhecer e utilizar a função dos números, né? A função social, letramento. Como indicadores de quantidade, de ordem, de medida e de código de identificação em diferentes situações do cotidiano. Então, gente, esse recurso não é simplesmente a gente fazer por fazer, mas é preciso que a gente construa com a nossa criança uma contextualização. Como eu utilizo animais, né? Não sei se dá para vocês verem aqui, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Você pode, por exemplo, criar uma história, personalizar uma história com as suas crianças,
né? As crianças estão numa fazenda. Nesta fazenda, elas vão conhecer alguns animais, como o gato, como o urso. E próximo ali é uma floresta que há também hipopótamos, que há também pintinhos, sapos e assim por diante. Enfim, a gente pode contextualizar com a criança ou criar situações, problemas, né? Quais são os animais que a gente encontra na fazenda? Quais são os animais que a gente encontra no rio, né? Eu tenho o sapinho aqui, eu tenho o pintinho, enfim, as possibilidades elas vão surgindo. Então, gente, sempre quando vocês vão propor um recurso, proponha recursos com contextualização. Por exemplo, conta uma história, por exemplo, a história do pintinho, do patinho feio, né? Então, a partir da história do patinho feio, você pode criar todo um cenário e apresentar esse material para suas crianças. Eu trouxe ele aqui impresso, né? Então, veja, eu tenho aqui o urso, eu tenho o hipopótamo, o gato, o cachorro, eu vou ter aqui no outro o esquilo, o coelho, o sapo. Então, veja, dentro da história do patinho feio, eu posso desenvolver uma atividade com essas crianças utilizando este recurso. Então, aqui, para a gente iniciar, essa primeira habilidade, dentro desse material, a gente vai trabalhar essa questão de quantidade, a gente vai trabalhar essa questão, o que é um símbolo, né? O que é uma letra, o que é um número, o que é um desenho. Por isso que quando eu pensei, eu coloquei os animais, porque aqui a criança vai ter que identificar o que é o numeral e o que é o animal. Vejam que são imagens diferentes, grafias diferentes. Isso a gente contribui para desenvolver o raciocínio lógico da nossa criança, além de identificar esses símbolos, né, e como que eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, aqui, com as fichas, ela pode contar quantos hipopótamos tem, quantos sapinhos tem, fora, é claro, dos números impressos, né, que são aqui concretos para a criança trabalhar, caso ela ainda não consiga escrever. Então, essa é a primeira atividade, nós vamos ter essas habilidades aí para desenvolver. Então, gente, a gente inicia essa atividade com a criança apresentando a cartela, né? Legal que você faça aí mais de uma impressão, coloque em duplas, em trios, para você estimular a criança, né, a desenvolver essas habilidades, colocar sempre crianças, aquela que tem mais facilidade com aquela que tem mais dificuldade, para que ela possa auxiliar o colega. Então, sempre fazer esses grupos, né, de uma forma mais heterogênea para contribuir. E aí, com o Data Show, por exemplo, vai em PDF para você o material, você pega e apresenta, e vai apresentando para as crianças os numerais, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, depois, você vai mostrando para a criança, você coloca lá na tela, né, os numerais, e aí, na atividade, você pega, deixa eu colocar aqui a atividade para vocês. Essa é a primeira atividade, que a gente vai codificar e decodificar os numerais. Então, aqui a criança vai degustar essa cartela. A criança vai contar os numerais, a criança pode escrever os numerais no caderno, a criança pode, né, fazer com o colega, mostrar a cartela, apontar um número e o colega dizer qual número que é e vice-versa. Você pode estar fazendo isso. Então, aqui a criança vai reconhecendo os numerais. Você vai dar uma certa quantidade de fichas para essa criança. Você pede para ela contar quantos hipopótamos tem, quantos cachorrinhos tem, quantos ursinhos tem, quantos patinhos tem, e assim por diante. Você pode desenvolver com ela tabelas, né, dessas quantidades de animais pela quantidade de ficha que ela tem. Então, veja, só aqui eu já consigo ter outras possibilidades. E um ponto importante, gente, esse recurso não é para a gente usar somente um dia. Você pode trabalhar a semana, 15 dias com esse material, porque ele é muito rico, ele te dá diversas possibilidades. Nessa atividade que eu propus aqui, é para você não, né? Para a criança codificar e decodificar os números. Então, aqui você vai pegar a cartela. No caso, se ela tiver em dupla, ela vai ter, cada uma vai ter uma cartela. E aí o coleguinha vai colocar, por exemplo, aqui no. Vou pôr no 10. Cadê no 10? Aqui, no 10. Então, depois que a gente já leu, depois que a gente já conversou, eu coloquei aqui. Ah, não, tem o hipopótamo. Deixa eu pegar o urso. Pronto, o ursinho. Então, veja que na cartela dele tem o urso, ok? Então, a criança vai ter que contar, né? Vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que número que vem depois do 9? Se a criança já souber, ela já vai falar que é o 10. Caso não, ela vai contar e aí ela vai dizer 10, né? Ou o número que ela acha que é.
E aí você tem duas possibilidades. Uma é da criança escrever o 10, ou a criança vai lá e coloca a fichinha de número 10, né? Então, essa é uma possibilidade. Então, veja, aqui esse número que está escondido, a gente pode instigar a criança a tentar falar antes de contar. Então, que número que você acha que é esse que está escondido? Ah, eu acho que é o 8, acho que é o 10. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente verifica se a criança acertou. Então, essa é uma possibilidade que você, professor, pode estar fazendo com a sua criança. Ou você pode fazer competição entre as crianças. E aí você coloca lá uma mesa, né? Coloca uma criança de um lado, outra do outro, dá uma ficha para cada uma. E aí você vai colocando, então, as fichinhas ali para ver quais crianças que vão reconhecendo, que vão acertando aí os numerais, tá? Então, essa é uma possibilidade que vocês têm. Outra possibilidade, gente, que eu vou colocar aqui para vocês é do antecessor e do sucessor. Deixa eu achar aqui a cartela. Eu estava com uma cartela aqui, eu já perdi. Mas eu tenho a imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho o seu vizinho, né? Eu tenho o sucessor e o antecessor. Veja que nessa cartela eu tenho, né? Tanto quem vem antes como vem depois, e como aqui do pintinho, os dois números que vêm antes. Então, a criança vai pegar, nesse caso aqui, a segunda cartela, né? A do pintinho, e aí ela vai me dizer, né? Eu vou colocar lá o pintinho, por exemplo, aqui no 32. Vejam só, eu coloquei no 32. Então, a criança vai ter que me dizer quais são os números que vêm antes do 32, que é qual? 31 e 30. Veja que essa cartela, gente, nós já trabalhamos com a reta, com a sequenciação. Então, aqui a criança vai ter, olha o tanto de habilidade que nós estamos desenvolvendo, gente. Eu pego a cartela, vou voltar aqui para a cartela, a criança vai ter que identificar qual é o animal que aparece, então ela vai fazer o pareamento, né? Então, eu coloquei ali no 13 o cachorrinho, ela vai ter que identificar no cachorrinho o número que aparece. Então, a gente vai parear. A criança vai ter que prestar atenção para ver qual que é o número que está aparecendo. Depois, naquela outra atividade que eu mostrei aqui para vocês de antecedente, aqui, ó, peguei uma cartelinha, né, de antecedente, ela vai ter que me dizer o cachorro, né? Eu coloquei lá no 12. Qual que é o número que vem antes do cachorro? Ah, o antes do númerozinho que aparece o cachorro, que é o 12, é o 11. Então, a criança vai ter que colocar o número 11. E o que vem depois? Ah, depois do 12 é o 13. Então, aqui a criança vai ter que analisar, vai ter que identificar todas essas possibilidades. Então, veja, não tem como, né, nem dá como a gente fazer todos esses recursos num único dia, porque a criança tem que olhar a cartela, a criança tem que ver os animais, tem que ver em qual ordem que esses animais apresentam, quais sequências que esses animais vão se encontrar. Aquelas que são de duas casas, né, anteriores, vai ter umas que são depois, duas casas depois. Então, tudo isso a criança precisa estar atenta para que ela consiga desenvolver essas habilidades. Não vai ser no primeiro dia que ela vai conseguir fazer isso. Então, no primeiro dia, a gente vai conhecer a cartela, a gente vai contar os números, a gente vê a quantidade de fichas que ela recebeu. A criança vai codificar esses números, depois ela vai decodificar, podendo escrever, podendo colar ou ticar, né, com velcro aqui, essas fichas. Enfim, são algumas possibilidades que a gente tem. Então, aqui a gente trabalha diversas habilidades. A segunda habilidade, como essas atividades que eu estou propondo hoje, é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como, olha aí, pareamento, agrupamento, recursos manipuláveis, digitais e apoio em imagens como suporte para resolver problemas. Então, veja, quando eu dou aqui para a criança este cardzinho que eu coloco o coelho e o sapo, e aí aqui na minha cartela eu coloco o coelho e o sapo, eu não tô com o coelho aqui, gente, eu vou pegar o pintinho só para representar, tá bom? Então a criança vai ter que ver qual é o número que aparece o sapo, ó, 25, então ele vai ter que colocar ali. E o coelho, 33. Então a criança vai aqui colocar, né?
25 mais 33, quanto que vai dar? Ó, meu pontinho de interrogação. Então, aqui a criança vai ter que fazer o pareamento dos animais, vai ter que ver aonde que ele está ordenado, né, onde está localizado, quais são os números, decodificar então esses números e colocar ali na cartela e depois calcular. Olha o tanto de habilidade que essa criança faz. Olha como este recurso é rico, gente. O quanto de atividades vocês vão desenvolver com essa criança na semana inteira, 15 dias, utilizando esse material, trabalhando com essas habilidades. E aí aqui a gente vai desenvolver diversas outras habilidades, né, como raciocínio lógico, vai trabalhar a questão da memória de trabalho dessa criança, né? Claro que aqui eu estou falando uma questão mais neuropsicopedagógica, mas quando a gente trabalha com a criança, estes recursos, nós não estamos somente trabalhando a alfabetização, nós estamos também trabalhando o letramento com essa criança. Então vejam que esses recursos, eles são muito ricos no que diz respeito aí ao desenvolvimento de habilidades matemáticas. E quando a sua criança entende esses conceitos, quando a criança consegue manipular esses recursos, essa criança, então, quando você vai dar aí um material mais complexo, né? E esse aqui já é bem complexo aí para as crianças do terceiro, quarto, quinto aninho, por isso que eu falei que ela atinge desde o primeiro até o sétimo ano, se você quiser, ou dependendo, a gente tem casos de crianças com nono ano, com muitas dificuldades de aprendizagem, né? Claro que ela é um pouco mais infantilizada, por isso que eu estipulo aí até o sétimo ano, por conta dos animais, então a criança pode até aqui, né, se sentir um pouco constrangida. Mas eu preparei, eu até falei para vocês quando eu apresentei o vídeo, que eu preparei cartelas em branco, sem o uso de animais, que dá para você usar também com esses alunos mais velhos. Eu não tô com nenhuma aqui agora. Achei, ó, só porque eu falei. Aqui, ó. Então vejam que essa aqui está em branco. Então aqui você tem a possibilidade, você pode colocar animal ou você pode colocar alguma coisa que cubra e o aluno desenvolva a atividade, ok? Então veja, você pode trabalhar com todas as suas séries que o aluno que tem aí dificuldade na base, né? Na parte aí dessa alfabetização matemática, ok? Então, gente, encerro por aqui. Gostou das atividades, gostou das estratégias, quer o material, quer o recurso, eu vou deixar o link aqui para vocês, ou se você quiser, você deixa a sua mensagem que eu entre em contato, deixo o número aí do WhatsApp e mando para vocês via Pix aí, você fazendo Pix, eu já mando para você no seu e-mail ou no seu WhatsApp, ok? Um abraço e até a próxima. Ah, gostou? Curte e compartilha. Vocês querem mais aulas aí de recursos, de como trabalhar com os recursos? Eu vou fazer também o do livro que eu postei há uns dias atrás para vocês, algumas possibilidades. Mas se vocês quiserem mais vídeos, né, com esses tipos de materiais, como que você pode trabalhar em sala de aula, deixa aí nos comentários que eu faço mais vídeo para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!